Uma noite de luxo. Uma festa inesquecível. Mas um erro muda tudo. Ele é um milionário poderoso. Ela, uma faxineira invisível. Até que um teste de DNA revela um segredo. Chocante. Milionário humilha a faxineira na festa. Mas ele não. Imagina quem ela realmente é. Prepare-se para uma história que vai mexer com você. A noite estava deslumbrante no salão de festas do Hotel Imperial. O piso de mármore brilhava sob os lustres de cristal, refletindo o luxo e a sofisticação do evento. Clara caminhava silenciosamente entre as mesas, equilibrando uma bandeja prateada com taças de champanhe. Seu uniforme simples contrastava com os vestidos de grife das mulheres e os ternos impecáveis dos homens. Ela não pertencia àquele mundo, mas precisava do trabalho. Era apenas mais uma noite de gala, mais um evento onde ela seria invisível, ou pior, alvo de olhares de desprezo. Leonardo Albuquerque, o anfitrião da noite, sorria para os convidados enquanto brindava ao sucesso de sua empresa. Aos 42 anos, era um dos empresários mais poderosos do país, conhecido tanto por sua frieza nos negócios quanto pela arrogância com os menos favorecidos. Ele circulava pelo salão como um rei em seu castelo, sem notar os empregados que tornavam aquela noite perfeita. Para ele, eram apenas peças descartáveis. Foi então que algo aconteceu. Clara, ao tentar desviar de um convidado distraído, tropeçou e deixou uma taça cair no chão. O som do vidro quebrando ecoou como um trovão no silêncio repentino da festa. Todos os olhares se voltaram para ela. O rosto de Clara queimava de vergonha, o coração martelando no peito. Ela se abaixou apressada para limpar os cacos, mas antes que pudesse pegar o primeiro pedaço de vidro, uma voz fria e cortante atravessou o salão. "Isso é um absurdo! Não conseguem nem contratar uma faxineira decente?" A voz de Leonardo soou carregada de desprezo. Risadas baixas ecoaram entre os convidados. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tentou se justificar, mas as palavras morreram em sua garganta. Ele nem sabia seu nome. Para ele, ela era só uma faxineira incompetente. As mãos de Clara tremiam enquanto recolhia os cacos, mas algo inesperado aconteceu. Os olhos de Leonardo se fixaram em um detalhe no pescoço dela. Um colar simples, com um pingente de ouro envelhecido. Sua expressão mudou por um segundo. Confusão, surpresa, talvez até reconhecimento. Mas logo sua arrogância voltou à tona. "Saia da minha vista antes que eu mande te demitir." As palavras foram ditas sem emoção, como se Clara fosse apenas um erro a ser apagado. O que ele não sabia era que aquele colar carregava um segredo, capaz de virar seu mundo de cabeça para baixo. Clara engoliu em seco, segurando as lágrimas. Saiu apressada do salão, sentindo os olhos da elite perfurando suas costas. No corredor escuro, tentou recuperar o fôlego. Por que aquele homem a afetava tanto? O jeito como ele a olhou, aquele colar, poderia ser só uma coincidência? Ou havia algo muito maior por trás daquele momento? Sem saber, ela estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Clara caminhou apressada até o depósito dos funcionários, sentindo o coração pesado. A festa continuava, como se nada tivesse acontecido. Como se sua humilhação pública fosse apenas um detalhe insignificante naquela noite de luxo. Encostada na parede fria, respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Não era a primeira vez que era tratada assim, mas por algum motivo, aquelas palavras de Leonardo tinham cortado fundo. O que havia naquele homem que despertava tanta dor dentro dela? Dona Lúcia, uma colega mais velha, entrou no depósito e encontrou Clara com os olhos marejados. "Minha filha, não liga para esse povo. Eles acham que são de ouro, mas no fim, todo mundo sangra igual." Clara forçou um sorriso, mas o nó na garganta não passava. "Ele olhou para o meu colar, Dona Lúcia. Por um segundo, eu juro que vi algo diferente nos olhos dele." A senhora franziu a testa e segurou o pingente na palma da mão. "Onde você... conseguiu isso mesmo?" Clara suspirou.
Era a única coisa que eu tinha quando me deixaram no orfanato. Naquela mesma noite, enquanto Clara terminava seu turno, escutou uma conversa entre dois empresários que estavam na festa. Falavam sobre Leonardo, mas algo chamou sua atenção. Você sabia que ele foi adotado? A família esconde isso, mas dizem que a mãe biológica era uma mulher muito humilde. O sangue de Clara gelou. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Leonardo, adotado? O pensamento a atormentou pelo resto da noite. Poderia haver alguma conexão entre eles? Ou era apenas uma ilusão criada pelo desejo de pertencer a algum lugar? Nos dias seguintes, Clara não conseguia tirar essa ideia da cabeça. Voltou ao orfanato onde cresceu, buscando qualquer pista sobre seu passado. Revirou registros antigos, conversou com freiras que ainda trabalhavam lá. Mas tudo o que encontrou foi um documento incompleto, mencionando que ela havia sido deixada na porta da instituição sem nome, apenas com aquele colar no pescoço. Nenhuma pista dos pais biológicos. Um passado apagado. Um mistério que nunca teve resposta. Enquanto isso, Leonardo continuava sua rotina de luxo, sem imaginar que alguém tentava desvendar um segredo enterrado no tempo. No entanto, ele também não conseguia esquecer o que havia visto naquela noite. Aquela mulher, aquele colar. Havia algo incômodo, algo que mexia com ele. Tentou afastar o pensamento, mas flashes de memória começaram a surgir. Um choro distante. Um rosto que ele não conseguia lembrar. Uma sensação estranha de que algo sempre esteve faltando. Foi Dona Lúcia quem teve a ideia que mudaria tudo. Minha filha, por que você não faz um teste de DNA? Clara arregalou os olhos. Tá doida, Dona Lúcia? Como eu vou conseguir? Uma amostra desse homem? A mulher deu um sorriso esperto. Ele frequenta aquele café chique na avenida todas as manhãs. Se você conseguir um copo que ele usou... Clara hesitou. Mas sabia que não conseguiria descansar enquanto não soubesse a verdade. Precisava arriscar. No dia seguinte, com o coração disparado, Clara foi até o café onde Leonardo tomava seu expresso matinal. Ficou observando de longe, esperando o momento certo. Quando ele terminou a bebida e saiu apressado, Clara foi até a mesa e pegou discretamente o copo descartável. O plástico ainda estava morno. Suas mãos tremiam. O que estava prestes a fazer poderia mudar sua vida, para sempre. Com a ajuda de Dona Lúcia, Clara enviou a amostra para um laboratório particular. Os dias seguintes foram uma tortura. Cada hora que passava era uma agonia. O que ela esperava? Que a coincidência absurda fosse real? Que ela tivesse de fato um laço com aquele homem que a desprezou? Ou que fosse apenas uma ilusão alimentada pela esperança de ter uma família? Ela já havia se decepcionado tantas vezes e tinha medo de sofrer novamente. Então, o dia chegou. O resultado estava em suas mãos, dentro de um envelope branco. Seu coração martelava no peito. Com dedos trêmulos, abriu o papel devagar. Seus olhos percorreram as linhas, até que encontraram as palavras que fariam seu mundo desmoronar. Compatibilidade genética, 91,9%. O ar sumiu de seus pulmões. Um nó se formou em sua garganta. Leonardo não era apenas seu irmão. Ele era seu irmão gêmeo. Clara deixou o envelope cair no chão, as lágrimas finalmente escorrendo sem controle. O homem que a humilhou, que a desprezou, era o mesmo sangue que corria em suas veias. Um grito silencioso explodiu dentro dela. O que ela faria agora? Como poderia encarar alguém que a rejeitou daquela forma? Clara passou a noite em claro. O resultado do exame pesava em suas mãos como uma sentença impossível de aceitar. Leonardo, o homem que a desprezou, era seu irmão gêmeo. Como o destino poderia ser tão cruel? Tudo fazia sentido agora. O colar, o olhar estranho dele naquela noite, os rumores sobre sua adoção. Mas se tudo era verdade, por que eles foram separados? Por que ele teve uma vida de luxo e ela foi jogada no abandono? A dor da rejeição crescia dentro dela como uma ferida aberta.
Dona Lúcia tentou consolá-la. Minha filha, isso é um milagre. Você encontrou sua família. Mas Clara não conseguia enxergar dessa forma. Família? Que tipo de família humilha um irmão sem nem saber quem ele é? Ela queria respostas, queria justiça, mas, acima de tudo, queria entender se aquele homem tão frio e arrogante tinha algum coração dentro dele. A única maneira de saber era encará-lo. E dessa vez, ele não a trataria como uma qualquer. No dia seguinte, Clara reuniu coragem e foi até a sede da empresa de Leonardo. O prédio era imponente, de vidro espelhado, refletindo a cidade como se fosse um mundo distante da realidade dela. O segurança a barrou na recepção. Tem hora marcada? Clara segurou o envelope do exame e respondeu com firmeza. Não, mas diz para ele que é um assunto de família. O homem riu sem acreditar. Antes que pudesse insistir, uma mulher elegante surgiu. O que está acontecendo aqui? Era Mariana, assessora de Leonardo. Clara tentou explicar, mas Mariana a interrompeu com um olhar frio. O Sr. Albuquerque não tem tempo para esse tipo de conversa. Se quiser falar com ele, agende uma reunião, como qualquer pessoa. O tom de desprezo foi a gota d'água. Clara respirou fundo e estendeu o envelope. Eu sou irmã dele, e tenho como provar. Mariana arregalou os olhos, hesitou por um momento, mas logo se recuperou. Isso é impossível. Clara apenas cruzou os braços e esperou. O silêncio era mais forte do que qualquer argumento. Minutos depois, Mariana voltou. Ele vai te receber, mas não pense que ele acredita nisso. Clara foi conduzida até o escritório luxuoso no último andar. As paredes de vidro mostravam uma vista panorâmica da cidade, mas ela não se impressionou. O verdadeiro choque estava diante dela. Leonardo, sentado atrás de uma mesa imponente, observava-a com o mesmo olhar gélido da noite da festa. Mas dessa vez, ele parecia desconfortável. Que brincadeira ridícula é essa? Ele pegou o envelope, leu o resultado e soltou uma risada seca. Isso é algum golpe? Você acha que pode inventar qualquer coisa e arrancar dinheiro de mim? Clara sentiu o peito arder de indignação. Você acha que eu quero seu dinheiro? Sua voz tremeu, mas ela não desviou o olhar. Eu só quero saber por que nós fomos separados. Quero saber quem nos tirou um do outro. Por um momento, Leonardo ficou em silêncio. O peso daquelas palavras parecia atingi-lo de verdade. Mas logo ele voltou a se recompor. Isso não muda nada. Ele jogou o papel na mesa e se levantou. Eu não pedi para ter uma irmã. E não vou sair por aí acreditando em qualquer papel. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Era como ser rejeitada 2 vezes. Então é isso? Clara murmurou, os olhos marejados. Você prefere acreditar que eu sou uma oportunista do que aceitar a verdade? Leonardo virou de costas, olhando para a cidade através da parede de vidro. Essa conversa acabou. Clara sentiu o coração se partir, mas segurou as lágrimas. Se ele não queria ouvir a verdade, ela daria um jeito de fazê-lo enxergar. Clara saiu do prédio com passos firmes, mas assim que virou a esquina, suas pernas fraquejaram. Encostou-se em um muro e sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Ela havia esperado que Leonardo reagisse com choque, talvez até incredulidade, mas não com total indiferença. O que doía mais? O fato de ele tê-la rejeitado ou a frieza com que fez isso? O vento gelado da tarde soprou em seu rosto, trazendo consigo um sentimento sufocante de abandono. Era como se, mais uma vez, ela fosse aquela criança esquecida no orfanato. Dona Lúcia a encontrou sentada na pequena praça próxima à empresa, com os olhos vermelhos. E então, minha filha? Clara apenas balançou a cabeça, sem conseguir responder. Ele não quer saber de mim. A velha senhora suspirou e segurou suas mãos com carinho. Às vezes, as pessoas levam tempo para enxergar a verdade, mas você não pode desistir. Clara queria acreditar.
Mas como convencer alguém que já decidiu te apagar da própria história? Talvez fosse melhor esquecer aquilo e seguir sua vida. Mas o destino não permitiria que as coisas terminassem assim. No dia seguinte, uma notícia começou a circular discretamente nos corredores da empresa de Leonardo. Alguém do alto escalão vazou a informação sobre um possível teste de DNA. Ele foi chamado para uma reunião de emergência com os acionistas, que queriam entender se havia alguma verdade por trás do boato. Sua reputação estava em jogo. O milionário arrogante tinha uma irmã desconhecida? Se fosse verdade, a imagem da empresa poderia ser abalada. Furioso, Leonardo trancou-se no escritório e releu o resultado do exame. Pela primeira vez, permitiu-se sentir algo além do desprezo. E se fosse verdade? E se aquela mulher realmente fosse sua irmã? A memória de sua infância era nebulosa. Fragmentos soltos de um passado que ele nunca se preocupou em reconstruir. Mas agora, pedaços esquecidos começaram a surgir. O choro de um bebê. Mãos pequenas segurando as dele. Uma promessa que ele não lembrava ter feito. Algo dentro dele estava desmoronando. No entanto, admitir a verdade significava abrir feridas que ele passou a vida inteira enterrando. Ele se recusava a acreditar que seus pais adotivos pudessem ter escondido algo assim. Mas uma dúvida cruel começou a corroer sua mente. Será que toda a sua vida foi construída sobre uma mentira? Sem perceber, pegou o telefone e discou um número que evitava havia anos. O telefone da única pessoa que poderia responder suas perguntas. Sua mãe adotiva. A ligação foi atendida depois de alguns toques. Leonardo? Meu filho, que surpresa! A voz dela era doce, mas ele sentiu um peso diferente ali. Um tom de culpa, talvez? Ele foi direto ao ponto. Eu preciso saber da verdade. O silêncio, do outro lado, foi longo. Longo demais. Sua mãe adotiva suspirou profundamente antes de responder. Filho, tem coisas que nunca deveriam ser descobertas. Aquela resposta foi suficiente para que um frio percorresse sua espinha. O que ela estava escondendo? Ele sentiu um nó se formar no estômago, e pela primeira vez em anos, percebeu que talvez sua arrogância estivesse prestes a custar mais do que sua imagem. Ela poderia estar dizendo a verdade. E se estivesse? Ele teria que encarar algo que nunca imaginou, que a mulher que ele humilhou era a única família de verdade que lhe restava. Leonardo desligou o telefone com a respiração acelerada. O silêncio da mãe adotiva dizia mais do que qualquer resposta. A verdade estava ali, bem diante dele, mas parte de si ainda se recusava a aceitar. Levantou-se da cadeira e caminhou até a janela de seu escritório, olhando a cidade abaixo. Por toda a vida, acreditou que o sucesso e o dinheiro eram as únicas coisas que importavam. Agora, percebia que poderia ter passado a vida inteira correndo atrás de algo vazio. Enquanto isso, Clara tentava seguir sua rotina, mas tudo dentro dela estava em turbulência. O exame de DNA confirmou o que ela temia, mas em vez de trazer respostas, só trouxe mais dor. Ela queria um irmão, queria uma família, mas tudo o que recebeu foi desprezo. Nos dias seguintes, evitou pensar no assunto, mas por mais que tentasse se convencer de que não precisava de Leonardo, no fundo, a rejeição doía mais do que ela queria admitir. Dona Lúcia notou seu silêncio e resolveu intervir. Minha filha, você não pode carregar essa dor sozinha. Clara suspirou. E o que eu faço, Dona Lúcia? Ele me rejeitou. Disse que não queria saber de mim. A mulher segurou suas mãos com carinho. O coração das pessoas leva tempo para mudar. Mas se há uma coisa que aprendi nessa vida, é que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Clara não respondeu, mas aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente. O destino, no entanto, parecia decidido a não deixá-los escapar um do outro. Naquela tarde, enquanto Clara caminhava pelo centro da cidade, ouviu um burburinho vindo de uma cafeteria. Olhou na direção do som e seu coração disparou. Leonardo estava lá, sentado sozinho, olhando para um envelope branco sobre a mesa. Ele segurava a cabeça entre as mãos.
claramente angustiado. Era a primeira vez que Clara o via sem a máscara de arrogância. Por um momento, hesitou em se aproximar. Queria simplesmente seguir em frente, fingir que nunca o conheceu. Mas algo dentro dela não permitiu. Respirou fundo e entrou no café. Leonardo notou sua presença e se enrijeceu, como se fosse atacado a qualquer momento. Mas, para sua surpresa, Clara apenas sentou à sua frente. Nenhum dos dois disse uma palavra por alguns segundos. Era como se o silêncio dissesse tudo. Leonardo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Eu não sei o que fazer com isso. Ele deslizou o envelope do exame de DNA pela mesa, olhando para Clara com um misto de raiva e confusão. Ela manteve a voz firme, mas sem agressividade. A verdade não some só porque você não quer lidar com ela. Ele desviou o olhar, encarando o chão. Eu não sei ser irmão de ninguém. Clara sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Ela também não sabia. Mas estava disposta a tentar. E ele? Eu passei a vida inteira acreditando que minha família era aquela que me criou. Leonardo continuou com a voz amarga. Se isso for verdade, significa que fui enganado a vida toda. Clara respirou fundo. Seus pais adotivos podem ter te escondido isso, mas eu não tive escolha, Leonardo. Fui abandonada, cresci sem saber de onde vim. Eu também fui enganada. Ele finalmente ergueu os olhos para ela, e por um breve momento, Clara viu algo ali. Dor. Não arrogância, não raiva. Apenas dor. A conversa foi interrompida pelo garçom trazendo um café para cada um. Clara observou Leonardo mexendo a colher na xícara, como se estivesse organizando os próprios pensamentos. Eu não sou a pessoa que você acha que eu deveria ser, ele murmurou. Clara deu um sorriso triste. E quem eu acho que você deveria ser? Leonardo suspirou. O irmão que você queria encontrar. Aquelas palavras fizeram Clara estremecer. Talvez ele não fosse mesmo, mas talvez pudesse se tornar. O encontro terminou sem nenhuma grande resolução, mas algo mudou. Leonardo não a expulsou, não a ignorou. Ele ouviu. E isso, para Clara, já era um começo. Ao sair do café, sentiu um estranho alívio. Pela primeira vez, enxergou uma fresta de esperança na muralha que ele construiu ao redor de si. Mas havia algo que ainda precisava ser descoberto. Por que foram separados? Quem tomou essa decisão? Naquela noite, Leonardo revirou sua casa em busca de qualquer pista sobre seu passado. Abriu gavetas, caixas antigas, procurou nos documentos de adoção. Se havia algo escondido, ele precisava saber. E então encontrou uma carta envelhecida dentro de um livro antigo. As mãos tremeram ao desdobrá-la. A caligrafia delicada dizia: para Leonardo, quando ele estiver pronto para a verdade. Seu coração acelerou. Ele estava pronto? Clara, por outro lado, não conseguia dormir. Ficava imaginando como teria sido sua vida se tivesse crescido com Leonardo. Será que teriam sido felizes? Será que ele teria sido um irmão amoroso? Mas não adiantava pensar no passado. O que importava agora era o futuro. E por mais improvável que parecesse, Clara sentia que a história deles ainda não tinha terminado. Estava apenas começando. Leonardo segurava a carta com as mãos trêmulas. Sentou-se na beira da cama e respirou fundo antes de abrir o papel amarelado pelo tempo. As palavras escritas ali mudariam tudo. Meu querido Leonardo, se um dia esta carta chegar até você, significa que a verdade encontrou seu caminho. Você e sua irmã foram separados contra a minha vontade. Se eu pudesse, teria lutado mais. Mas o destino foi cruel, e eu não tive escolha. Os olhos dele marejaram. Sua vida inteira tinha sido uma mentira. A madrugada passou sem que Leonardo pregasse os olhos. Ele releu a carta inúmeras vezes, tentando juntar os pedaços do passado. Quem escreveu aquilo? Por que ele e Clara foram separados? Ele precisava de respostas. Pela manhã, sem pensar duas vezes, pegou o carro e dirigiu até a casa de sua mãe adotiva. Precisava confrontá-la.
Precisava entender. Dessa vez, ele não aceitaria meias-verdades. Ao chegar, foi recebido com um sorriso tenso. Filho, que surpresa! Ele não perdeu tempo. Você mentiu para mim a vida toda. A expressão da mulher mudou instantaneamente. Seu rosto perdeu a cor. Do que você está falando? Leonardo jogou a carta sobre a mesa. O silêncio que veio depois confirmou tudo. Sua mãe adotiva não tinha palavras para negar. A verdade estava ali, escancarada. Depois de um longo suspiro, ela começou a falar. Não era para ser assim. Eu e seu pai nunca quisemos que você soubesse. Leonardo cerrou os punhos. Por quê? O que houve? A mulher baixou os olhos. Sua mãe biológica, ela não teve escolha. Estava doente, sem dinheiro. Foram os seus avós que decidiram separá-los. Leonardo sentiu o estômago revirar. Meus avós? Eles sabiam de tudo e nunca disseram nada? A dor crescia dentro dele. Ele sempre os viu como modelos de moralidade, mas agora eram os responsáveis pela sua maior perda. A mãe adotiva continuou. Eles acreditavam que estavam fazendo o melhor. Achavam que te dar uma vida de luxo era mais importante do que manter vocês juntos. Leonardo passou as mãos pelo rosto, tentando processar aquilo. Mas como alguém podia decidir algo assim? Como podiam brincar com vidas? Enquanto isso, Clara trabalhava, tentando manter a mente ocupada. Mas algo lhe dizia que as coisas estavam prestes a mudar. No fundo, ainda esperava que Leonardo voltasse. Talvez fosse ingenuidade. Talvez fosse esperança. Quando o telefone tocou, seu coração quase parou. Era ele. Respirou fundo antes de atender. Clara, precisamos conversar. A voz dele soava diferente. Menos dura. Mais humana. Eles marcaram um encontro no mesmo café onde tiveram a última conversa. Quando Clara chegou, viu Leonardo já sentado, segurando um envelope. Ele parecia diferente. Parecia um homem carregando o peso de um mundo que ele não conhecia. Ela se sentou e esperou que ele falasse. Ele empurrou o envelope para ela. Eu descobri a verdade. Clara abriu o papel e leu a carta. Cada palavra parecia um soco. As mãos dela tremeram ao terminar a leitura. Então, nós fomos separados por causa de dinheiro? Leonardo assentiu, encarando o nada. Por causa de poder, status. Eles decidiram que meu futuro era mais importante que você. Clara sentiu os olhos arderem. A vida dela poderia ter sido completamente diferente. Eles poderiam ter crescido, juntos. Poderiam ter sido uma família. Mas alguém decidiu que ela não merecia isso. O silêncio entre eles era pesado, mas desta vez não era um silêncio de rejeição. Era um silêncio de compreensão, de dor compartilhada. Leonardo finalmente a olhou nos olhos. Eu não sei como consertar isso, Clara, mas eu quero tentar. Aquelas palavras quebraram algo dentro dela. Por tanto tempo, esperou para ouvir algo assim. O orgulho mandava rejeitá-lo, mas o coração dizia outra coisa. Clara respirou fundo e sorriu com tristeza. Eu também não sei, Leonardo. Mas talvez seja tarde demais para pensar no que foi. Talvez só nos reste pensar no que pode ser daqui para frente. Ele assentiu, e pela primeira vez, ela viu um brilho diferente em seus olhos. O começo de algo novo. O começo de uma história que, dessa vez, eles escreveriam juntos. Naquele dia, Leonardo tomou uma decisão importante. Pegou o telefone e ligou para seus avós. Vocês precisam me explicar por que destruíram a nossa família. Do outro lado da linha, veio apenas um longo silêncio. A verdade estava apenas começando a ser desenterrada, mas agora, ele não estava mais sozinho. Clara olhou para o irmão e percebeu que, apesar de tudo, havia algo que ninguém poderia tirar deles. A conexão que sempre existiu. Aquele laço invisível que sobreviveu ao tempo, a dor e a rejeição. Eles foram separados uma vez, mas dessa vez, o destino não os afastaria novamente.
Leonardo segurava o telefone com força, o silêncio do outro lado da linha pesando como um fardo. Ele nunca havia questionado seus avós antes. Nunca duvidou das intenções deles. Mas agora, sabendo o que fizeram, tudo parecia diferente. Cada lembrança de infância, cada ensinamento rígido sobre poder e status, agora soava como uma mentira bem contada. Finalmente, uma voz idosa respondeu, hesitante. Leonardo, meu querido, não precisamos reabrir feridas do passado. Mas ele não queria desculpas. Queria a verdade. Vocês destruíram a minha família. A voz de Leonardo saiu mais firme do que ele esperava. Do outro lado, um longo suspiro. Nós fizemos o que era melhor para você. Você teve tudo. O que precisava, não teve? Leonardo riu sem humor. Menos a minha irmã. Menos a minha história. Clara, sentada ao lado dele, observava em silêncio. Seu coração batia acelerado. Ver Leonardo confrontando os próprios fantasmas era algo que ela jamais imaginou testemunhar. Do outro lado da linha, a avó de Leonardo finalmente revelou o que ele temia. Sua mãe não teve escolha. Ela implorou para ficar com vocês dois, mas não era possível. Dissemos que um de vocês teria um futuro melhor longe da miséria. Seu avô tomou essa decisão e esperávamos que você nunca descobrisse. Leonardo sentiu um nó apertar sua garganta. O destino deles foi selado com uma decisão fria e calculada. Ele fechou os olhos, tentando conter a revolta. Como alguém podia brincar com a vida de duas crianças assim? Clara percebeu a tensão no irmão e, pela primeira vez, segurou sua mão sobre a mesa. Um gesto pequeno, mas que dizia tudo. Ela entendia. Ela sempre entendeu. Leonardo respirou fundo e disse algo que nunca imaginou dizer. Eu perdoo vocês, mas não porque vocês merecem. Eu perdoo porque eu não quero mais carregar esse peso. Do outro lado, a avó chorou baixinho. Sinto muito, meu querido. Mas já era tarde para desculpas. Eles não poderiam mudar o passado, mas ele e Clara poderiam escolher o futuro. Leonardo desligou o telefone e olhou para Clara. Se você quiser, podemos nunca mais falar nisso. Mas Clara sorriu levemente. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Eu só queria que você enxergasse isso. Leonardo assentiu, sentindo um alívio estranho no peito. Pela primeira vez em anos, sentiu que não estava sozinho. A dor ainda estava ali, mas agora ele tinha com quem dividi-la. Meses depois, Leonardo fez algo que nunca pensou que faria. Criou um projeto social para ajudar jovens que cresceram sem família. Ele e Clara inauguraram juntos o instituto, lado a lado. Para a imprensa, era um ato de caridade, mas para ele era mais do que isso. Era a chance de dar a outras crianças o que ele e Clara nunca tiveram. Um começo juntos. Enquanto cortavam a fita de inauguração, Clara sussurrou. Nossa mãe ficaria orgulhosa. Leonardo sorriu, sentindo o peso de uma vida inteira se transformar em algo novo. Naquela noite, enquanto observavam a cidade do alto de um prédio, Clara olhou para Leonardo e perguntou. Você ainda acha que não sabe ser irmão de ninguém? Ele soltou uma risada leve e respondeu. Eu estou aprendendo. Os dois ficaram em silêncio, apreciando a brisa noturna. Dessa vez, o silêncio não era vazio. Era cheio de significado. Pela primeira vez, não eram mais dois estranhos ligados pelo acaso. Eram irmãos. Finalmente.